Seja bem-vindo ao Médico Líder Podcast. Aqui eu vou compartilhar com vocês a vida real do dia a dia dos médicos. A gente fala de especialidade médica, um pouquinho de orientação para o paciente, falamos também de carreira e de empreendedorismo e gestão. Hoje a gente vai unir a gestão e a medicina e trazer insights valiosos para vocês. Seja bem-vindo ao Médico Líder Podcast. Vou lembrar vocês que nós estamos já na rede social Médico Líder Podcast. Tá no Instagram, no Spotify, na Amazon, no YouTube. Então você pode escolher a melhor plataforma para assistir esse podcast que hoje tá mais que especial. Eu estou aqui com a doutora Mariela Muniz. Oi, doutora! Oi, Kátia. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Estou honrada. Que isso. Prazer enorme ter você aqui. A doutora, esse ano eu tive uma proximidade maior com ela. Aliás, esse ano não, final do ano passado. Exato. E hoje, para mim, vai ser mais do que especial, porque eu vou te conhecer um pouquinho mais, né? Sim. A gente fala muito sobre gestão, sobre a parte empresarial, sobre equipe. Sim. Mas conhecer você e também poder te apresentar para outros colegas, até mesmo para os pacientes, vai ser muito legal, não tenho a menor dúvida disso. Então, vamos lá. Bora, doutora. Diga, o que você quer saber? Ai, meu Deus, por onde a gente vai começar? Por onde vai começar? Doutora, quem que é a doutora Mariela? Como você sinta-se à vontade para se apresentar inicialmente. Bom, eu sou a doutora Mariela, mas eu sou Mariela antes de ser doutora Mariela, né? Sim. Eu sou baiana, de Salvador. Mentira. Eu sou Já baiana. descobri uma coisa agora. Sou Eu não ariana, sabia. boazinha. Ariana torto. Mas eu sou baiana e morei em Salvador até 12 anos. E mudei muito na minha vida. Mudei para Vitória do Espírito Santo com meus pais e vim fazer faculdade em São Paulo. Meu grande sonho era fazer faculdade de medicina na USP. E consegui realizar meu sonho e vim com 18 anos morar em São Paulo. E morei muitos anos em São Paulo, fiz a faculdade dos meus sonhos. Você veio com a sua família? Eu não, vim sozinha. Minha família continuou em Vitória e eu vim para São Paulo. E fiquei. Legal. E, enfim, fiz faculdade, depois fiz a residência de dermatologia, né, que foram mais 3 anos. Fiquei mais uns 2, 3 anos em São Paulo e mudei para São José dos Campos. Eu me casei com um joseense na época, meu primeiro marido, pai dos meus filhos, e ele era daqui. Não queria sair de São Paulo, que eu adorava São Paulo, adorava. Mas me encantei com São José. Aliás, uma cidade... Quem não se encanta, né? Ai, é verdade. Mas agora já tá bom, né? Tem que ter agora... tem que ter visto pra entrar em São José, que já tá ficando cheia demais. Não é? Verdade. Não mas é? É porque as pessoas estão descobrindo. Mas é uma cidade maravilhosa. E aqui eu fiz a minha carreira, que no começo foi um pouco mais lenta, né? Isso é uma coisa que a gente vai acabar falando muito aqui, que a gente já conversou. De uns anos pra cá, isso deu uma deslanchada. E eu acabei me separando, me casei novamente, trouxe meu novo marido de São Paulo pra cá, porque eu falei, daqui ninguém sai, daqui ninguém me tira. E tô aqui em São José já há 17, 18 anos. Nossa, que legal. Exatamente. E doutora? Essa é minha história. Não, eu não sabia que Sim, você era de Salvador. Sou. Como que foi a escolha da dermatologia? Bom, olha, até o 5º ano da faculdade, eu gostava de muitas áreas e não tinha ideia do que ia fazer. E quando eu passei na dermato, a gente tem algum contato com a dermato no 3º ano, já achei bem interessante, mas quando passei no 5º ano, eu me encantei completamente. Bom, eu fiz USP, né? HC, lá é basicamente muito doença, então a gente fazia muita doença. Mas eu achava incrível a objetividade da dermatologia, né? Primeiro que o paciente, ele percebia a melhora, literalmente, à flor da pele. Então é diferente você tratar, por exemplo, um diabetes, que o paciente fala, tá alta a minha glicemia, mas porque não tem os sintomas ali ainda, muitas vezes. Não, na dermatologia você vê aquela lesão, você é objetivo, você não precisa fazer 1 milhão de exames. Muitas vezes, olhando a lesão você consegue, você já trata e o paciente vê aquilo melhorando, aquela doença melhorando. Eu achava muito, muito bacana de como era a dinâmica. Já gerou essa conexão com a dermato. Super. E, na verdade, nesse momento, a minha ideia, eu nem pensava tanto na parte estética, mesmo porque a USP não tem esse veio, né? É muito voltada para a parte de doença, então a gente estudava muita doença. Via mais de 100 pacientes por dia, porque lá
é uma fábrica, né, de conhecimento mesmo, que é, enfim, sensacional. Mas eu fui me apaixonando cada vez mais, né? Pela parte clínica a estética entrou no meio do caminho. Hoje em dia eu faço doença também, né? As pessoas me procuram muito mais pela estética, mas trato meus pacientes da estética quando tem as doenças naturalmente, claro. Mas tive que ir deixando um pouco mais. Uma transição, né? Me doeu um pouco. Até te contei que eu atendia muita criança uma época da minha vida, que eu gostava muito, fazia muito dermatologia pediátrica. Mas foi caminhando para isso e hoje eu amo o que eu faço, né? Mas a gente tem que fazer escolhas mesmo, né? Porque o conhecimento é algo que você não tem condição de você manter em todas as áreas, em tudo. E eu quero poder fazer o melhor que eu posso fazer dentro daquilo que eu faço. Então, a gente tem que segmentar um pouco mais. Mas quando você foi fazer o seu primeiro consultório, foi em São Paulo ou foi em São José? Não, em São Paulo. Atendi primeiro em São Paulo. Aí era tudo, né? Era tudo, mas eu já fui atender com um grande nome da dermatologia, que é o Dr. Nuno Osório. Ele é uma referência quase que mundial ali em laser. Então, foi alguém que eu aprendi muito, comecei a trabalhar muito com laser. Ele fazia bastante a parte estética, bastante. E então eu fiquei 3 anos com ele, foi uma grande escola nessa parte, né? De laser, de injetáveis. Foi quando eu fui ficando ali cada vez mais ali namorando essa área, gostando cada vez mais, foi quando eu comecei a caminhar mais para esse lado. Legal. E quanto tempo já na medicina? Na medicina, tem que falar? Opa! Não, eu já sei que eu vou ficar surpresa. Imagina, é um prazer falar, imagina. Me formei em 2001. Então, já são 23 anos na medicina. Nossa, e como dermatologista... Mas sabe o que é legal também da gente ver que são 23 anos na medicina e dermatologista ainda mais? Não, menos, né? A gente são 6 de faculdade. Então, eu fiz em 2001, 2004, terminei a dermatologia, 20 anos de dermato. E aí, se a gente parar para pensar, assim, é legal a gente entender também, porque, assim, existe um tempo para toda essa transição de carreira. Porque quando você fala, né, de tratar uma época só a parte de doenças, depois ir para estética, hoje eu vejo muito imediatismo. Naturalmente, eu não sei, um dia eu vou descobrir se é só pela indicação ou se é por questão mesmo de formação, mas eu atendo muita dermato, muita mesmo, assim, tem um alto índice de procura de dermato. E eu vejo o imediatismo na questão de carreira. Impressionante. Isso é impressionante, assim. É uma realidade dessa geração atual, desse momento nosso, né? Tem uma outra velocidade. Sem dúvida, a velocidade é diferente. Quando eu me formei, a gente fala, daqui a 10 anos eu vou fazer isso, daqui mais 20. Então, e hoje não é assim. Isso encurtou, sei lá, 1/3 do tempo, talvez. Sim. Então, existe uma ansiedade em se chegar. E assim, a experiência não tem jeito. Ela tem um tempo para você chegar. Você tem que praticar, né? Se qualquer coisa que você faça, o tempo de você praticando aquilo, você vai ser melhor, né? Uma cirurgia, se você... como você aplica, como você injeta, enfim. Então, não tem jeito, né? Você pode até tentar adiantar esse processo, mas você não vai conseguir comparar a experiência de alguém que está formado há 5 anos e alguém que está formado há 25. Exato. Não tem como, né? Sim. Mas, então, assim, eu vejo isso também, muito. Né? Eu vejo as meninas dermatologistas, meninas, né? Eu já estou indo para os 50, mas as meninas que estão aí acabando de terminar a residência, perto dos 30, já querendo montar clínicas, já muitas vezes dando aula, treinamentos, e eu aqui assim, olha, eu sempre achando que eu preciso saber mais, eu nunca tô pronta, porque é diferente a forma de pensar, né? Até pela geração também. Então, eu acho um pouco... É diferente. Mas a gente entende que é um outro momento também. Sim, né? É um outro momento. Claro que você vai ter limitações, porque é o que eu tô falando. A experiência demanda tempo de você estar ali com a mão na massa. Mas são realmente, outros tempos. São outros tempos, mas tem coisas que é o que você falou, que não dá para você encurtar. A rede social é uma coisa que acelerou tudo muito. Né? A gente não tinha como falar do nosso trabalho. Isso é uma coisa que sempre tem 2 lados, né? Acho que a rede social trouxe a visibilidade para todos, é muito democrática. Isso. Então, hoje você tem condição, se você vai lá e faz, se dedica, você tem como mostrar o seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa baseada, talvez só nisso, né? Em número de seguidores. Não, só nisso. Isso é triste, né?
Ninguém pergunta onde eu sou formada, Falei mas sabe que eu hoje tenho isso. 200 mil seguidores. É engraçado isso, Eu né? falei isso hoje para o médico. A gente estava conversando, ele estava falando de desafio. Eu falei, doutor, antes, eu para me apresentar para o médico, eu já ia com a apresentação que eu fazia para o médico, com o meu É o currículo. currículo, exato. Olha, eu fiz faculdade nisso, eu fiz pós nisso, eu mostrava. Mas exato. por quê? Primeiro, porque eu sempre, quando eu fui abrir meu negócio, eu sempre pensava assim: eu vou trabalhar com médico, eles são extremamente estudiosos. Então, quem sou eu para trabalhar com eles? Eu vou ter que ter uma formação muito boa para poder falar: olha, fique seguro. Sim. Então, isso foi uma coisa que eu me preparei, já fiz lá atrás. Hoje, eu nunca mais precisei, mas, né, se precisar, mas eu nunca mais precisei fazer isso. Mas hoje eu sinto uma outra onda, que é a onda de quem foi lá, fez o cursinho da Kátia e acabou de se formar faz a mesma coisa, digamos assim. E a gente não consegue, doutora, comunicar a diferença. E olha que eu tô falando de diferença para vocês médicos, não é nem só para o paciente. Sim. Por quê? Porque a rede social possibilita isso. Então, tem os dois lados. Tem os dois lados. Tem a parte muito boa. Sim, com que certeza. hoje a gente, que nem você, a gente atende pessoas do outro lado do mundo. Sim. Isso é sensacional. Claro. Mas não tem muito critério. Acho que o critério tinha que ser mais rigoroso de quem está do lado de lá olhando, né? Seguindo. Vejo, às vezes, pessoas que me procuram, eu te sigo, eu adoro. Claro, que causa uma empatia muitas vezes, né? Você aproxima da rede social, a forma que você se comunica. Isso. Então, ali, eu acho que eu consigo me comunicar bem, eu consigo falar com esse seguidor, transmitir informações que, no caso, são boas e reais, né? Mas ele acha que ele confia em mim porque ele está ali me vendo e tem uma simpatia por mim. A conexão mesmo. É a conexão. Eu falo de uma forma para ele que ele confia, mas eu poderia não estar falando algo sério, né? Exato. Então não existe essa preocupação tanto do escutar e de seguir uma informação, que já seria importante, como você ir até esse médico, até esse profissional e submeter um procedimento, por exemplo. Nossa, verdade. Né? Então eu falo muito isso. Lá na rede social eu falo, olha, procure também saber quem é essa pessoa por trás do Instagram, né? Porque é muito importante. Porque também está envolvendo a segurança do paciente. Porque às vezes eu falo, eu tenho muitos colegas, né, que eram geniais na faculdade. Geniais, mas pessoas mais fechadas. Introspectivas e que não estão na rede social. E tem consultórios que estão ali, não vou falar que estão vazios, mas não estão ali super cheios. São pessoas que atendem, são maravilhosos. E as pessoas nem sabem muitas vezes que eles existem. E ali vão em um outro... Gente, né, que tem uma formação ali, que uma experiência... Não tô falando, lógico, né, mas é um problema que a gente sabe que existe hoje. É entender o mercado, né, doutora? Não é entender, é acompanhar. Então assim, existe... Então, você ali, é quase uma sorte, porque muitas vezes a pessoa não é bem formada, não tem uma boa experiência, mas tem uma comunicação maravilhosa. Entendeu? Então, não deveria ser esse o termômetro. Eu vejo que as pessoas hoje, elas não são tão criteriosas, até pelo profissional. Seja ele médico ou não, mas elas vão muito pelo que elas estão vendo. Né? Exato. E aí, o que prejudica é isso que a gente falou, a segurança, o que vai acontecer. Por isso que tem os dois quando você lados. fala em medicina, o buraco é mais embaixo, né? Você tá falando em saúde, em vida, né? Em efeitos colaterais ali possíveis. Então, é sério. É muito sério. E, doutora, hoje, na sua clínica, o que você tem mais de recorrente que procuram a doutora Mariela? Existe essa recorrência maior? Muito. Que eu acho que é a forma hoje que eu me comunico muito no Instagram, né? Eu tenho muitos pacientes do Instagram, muita gente boca a boca, mas o Instagram é o que você falou, você acaba chegando em muita gente. Então, eu me posiciono muito como gestão de envelhecimento. Eu falo muito isso nas minhas redes, é como eu falo para minhas pacientes, é como eu acredito no cuidado do envelhecimento. Tá? Então, eu falo em gestão de envelhecimento e eu falo em gestão de envelhecimento como um todo, na saúde como um todo. Então, elas me procuram já, falando, doutor, eu vi você falando de tal de gestão de envelhecimento, eu achei que isso aí é legal, é interessante. Porque eu não quero só ficar ali apagando incêndio, né? Eu falo muito isso, eu vou lá, põe um monte de preenchedor, não. É a gente entender que o envelhecimento, ele vai acontecer, é impossível interromper esse envelhecimento. E, aliás, quando você tenta fazer isso, provavelmente vai ter algumas catástrofes no meio do caminho. Que é o que a gente vê aí, né? É o que a gente vê por aí, desfilando por aí. Muitas vezes é essa tentativa, às vezes, de você ter 20 anos menos, de você parar. Você não vai conseguir, né? Então, se você tem 50 anos e você quer parecer 30,
fatalmente não vai ficar uma boa situação. Você tem que pensar que você quer estar bem aos 50 anos, você quer estar bem aos 40 anos. É isso que eu acredito. Então, isso é possível, muito possível. A gente tem ferramentas hoje maravilhosas. Então, essa procura da gestão é super frequente e é como eu gosto de trabalhar. Então, hoje, o que é muito, muito bacana, as pacientes que me procuram já têm um perfil, pensam como eu. Então, é ótimo. Então, hoje já é muito difícil alguém me procurar pensando em transformar um rosto, né? Fazer uma boca gigante. E porque quem te não é o procura meu pela perfil. gestão do envelhecimento tem aí um nível de idade, qual que é, assim? A minha grande parte dos meus pacientes, em torno ali de 35 a 55 anos, é a grande massa das minhas pacientes. E o Muito. legal é que você também é a sua persona. Exatamente, exatamente. Você Muitas gera... mulheres entrando no climatério, muitas mulheres entrando na menopausa, né? Que foi a ideia até da minha clínica hoje, né? Junto com a Juliana, que é minha sócia, que a gente atende muitas mulheres nessa fase da vida, que é a fase que nós estamos. Então, é muito fácil para a gente lidar com isso. Que Né? Com a vocês nossa têm experiência muito ali própria. a agregar, Sim, né? sim, como experiência própria e como experiência de profissional, né? E Então, aí você gera essa conexão, porque daí você acaba compartilhando o que você claro. vivencia, Sim, porque não sim. tem, que é o que você acabou de falar, não tem como escapar, né? A Não, não gente tem. adoraria de dar uma pausa no tempo. Não tem. Mas a gente tem muitos recursos muito bons, né? Não só esteticamente falando, mas a gente fala da saúde. A gente tem muita informação muito importante desde cedo. A gente tem como lidar com tudo isso que as nossas mães, as nossas avós não tiveram. A própria menopausa em si, hoje a gente sabe como lidar melhor com ela, como repor esses hormônios para estar de uma outra forma daqui a 20 anos, que isso tem um impacto gigantesco. Sim. Então, isso tudo é muito bom, né? Que nos favorece muito. E o que na sua clínica com a doutora, depois ela vai me falar isso também, eu vou fazer a mesma pergunta. O que vocês têm para oferecer hoje para o paciente? Eu sei que eu tenho a doutora Mariela e que ela vai fazer a gestão do meu envelhecimento, mas de serviços, né? Sim. Hoje, a clínica cresceu muito rápido nos últimos anos, né? Eu e a Juliana, a gente tem um pensamento muito parecido, tanto em relação à parte de gestão de negócio, como na parte médica, como na parte humana. Princípios. Então, isso é muito bom. Então, a gente Sim. funciona muito. E então a nossa ideia era, eu atendo homens também, a Juliana não, né? Ela é ginecologista, enfim, eu atendo homens, mas a grande massa são, né, Sim. mulheres, mais de 90% talvez. Então a nossa ideia é poder tratar essa mulher como um todo, em todas as suas dores. Então a gente tem desde ali, normalmente quem passa comigo passa com ela. A gente hoje tem uma nutricionista que está ela tem uma experiência muito grande, mulheres também nessa fase de vida, que tem uma experiência em intestino, que a gente sabe que tem uma relação muito grande com o processo de envelhecimento, com a saúde de um modo geral. A gente tem uma parte da clínica, faço toda a parte da estética, né, de injetáveis, enfim. A gente tem uma parte da clínica de aparelhos, de tecnologias de última geração, tanto facial como corporal, que é uma outra parte da clínica. Temos uma parte de terapias injetáveis, de reposição, muitas vezes, de vitamina, quando a paciente tem o ferro baixo. Porque, veja bem, se a saúde não está em dia, ela não vai conseguir responder bem, por exemplo, a um bioestímulo, né? Então, a gente tem toda essa parte, e a parte de reposição hormonal que a Juliana faz nas mulheres quando elas começam a entrar na menopausa. É bem complementar, né? Então, a gente acaba englobando tudo isso. Né? A nossa consulta, tanto a minha quanto a dela, é engraçado que os pacientes, eles estranham e falam, nossa, nunca me perguntaram sobre isso numa consulta dermatológica, né? Porque quando eu vou falar com o paciente, eu pergunto para ele desde se ele dorme bem, como é a alimentação dele. Não sou eu a nutricionista, mas eu quero entender como é isso, se ela precisa de uma indicação de um nutricionista, por exemplo. Se ela consome pouca proteína, ela não vai conseguir produzir colágeno o suficiente, porque é a matéria-prima de produção do colágeno. Ela vai fazer um bioestimulador comigo, o ferro dela tá baixo, ela não come proteína, então ela vai responder super mal. É um tratamento que ela vai gastar dinheiro, então que ela esteja na melhor situação de saúde possível para ela ter condições dessa resposta. Né? Então eu vou querer saber isso, eu vou querer saber se ela está na menopausa, ela não está na menopausa. Então são informações do que ela, enfim, a parte médica óbvia, né, toda, se ela toma alguma medicação, se ela não toma, né, se ela tem alguma alergia, que a gente está vendo isso cada vez mais raro. Né, numa consulta médica. Tá sendo assim, direto. Quando eu examino a minha paciente, qualquer paciente que passa comigo em consulta vai ser examinada o corpo inteiro. Eu sou uma dermatologista, eu sou uma médica antes de tudo, né? Então, se ela tá me se queixando, que no meu rosto tô ficando flácida, faz muito tempo que você não examina o corpo inteiro para ver suas pintas, porque você pode morrer por uma delas, no melanoma, você tem um câncer de pele, por exemplo. Nunca me examinaram.
Então, isso é uma obrigação minha como dermatologista. Então, eu falo, ó, você precisa tirar a roupa, a gente precisa examinar. Mas como assim? Eu vi meu rosto, né? E elas se Não sentem vim preparada. gratas por isso. Principalmente que se você tem mais de 40 anos, suas células vão sofrendo envelhecimento, tem mais chance de sofrer uma alteração de um câncer, por exemplo, né? Foram algumas vezes que aconteceu de o paciente procurar por uma outra situação e eu achar um câncer de pele, um melanoma que poderia ter matado ele em 6 meses. E se ele não tivesse Nossa, visto... já ouvi falar então, muito isso. A assim... gente vai procurar por algo na dermato e acaba descobrindo. Isso é uma obrigação do dermatologista, examinar o paciente inteiro, né? E como médica, eu preciso saber o histórico de saúde dele, para entender como ele vai responder ou até se ele pode fazer um procedimento. Muitas vezes o paciente não pode. Ele tem uma doença ali que ele mal cita, você vai entender, ele tem uma alteração que ele não poderia fazer. Então, isso tem que ser investigado. Uma questão completa mesmo, de não ver só a queixa, né? Claro, Você sim. não vai direcionado só... Por exemplo, às vezes a queixa é de resultado, que é fazer uma harmonização ali que o pessoal fala, Sim, né? sim. Então, até falar em medicina integrativa, hoje tem aquela coisa da medicina integrativa, a gente até fala nisso, em dermatologia integrativa, mas para mim é medicina. Né? O que a gente chama hoje de integrativa, para mim, é a medicina. Porque você não pode segmentar um ser humano. E pode ser também que, assim, você tenha essa linha de cuidado, doutora, até pelo tempo de formação, Sim. por tudo. Porque cada um realmente tem profissionais que não seguem essa linha. Acho que é da escola que eu vim também. Que é algo que bate muito nessa tecla sempre, né? Sim. Então, acho que tudo. Sim. E, doutora, como que é para você trabalhar numa especialidade que é de resultado? Porque você trabalha numa especialidade que, diferente das outras, né, outras que eu falo que são por necessidade mesmo, o paciente ele não tem aquela expectativa de resultado que na dermato ou na cirurgia plástica, por exemplo, tem, né? Para você é tranquilo? Você não tem problemas? Kátia, para mim é tranquilo, eu tenho muito pouco problema, porque eu alio muita expectativa com o paciente. Muito. Eu explico a ele até onde é possível ir. E isso eu deixo muito claro. Então, o que eu percebo muito, tem paciente que fala, é porque eu fiz tal coisa e não resolveu. Eu falei, qual era a sua expectativa em relação a esse procedimento? E quando eu vejo, a expectativa era algo que era impossível que ele tivesse com aquele, ou só com aquele procedimento. Entende? Então, quando isso é explicado, eu acho que fica tudo muito tranquilo. Então, isso é importante, não prometer nenhum tipo de resultado milagroso, porque não existe resultados milagrosos, que o corpo de cada um vai responder de alguma forma diferente um do outro, mas algum grau de previsão você precisa falar sem criar expectativas exageradas. Entende? Na expectativa de que o paciente faça aquilo. Não, você tem que mostrar para ele o que é possível. E muitas vezes o paciente vem e fala, olha, a sua expectativa é de uma cirurgia plástica, não é comigo. Então, não é raro eu encaminhar o paciente para cirurgião plástico. Falou, olha, não, você não vai conseguir isso aqui. Você pode fazer um protocolo de 50 mil reais de dermatológico. Você vai melhorar um monte de coisa, mas isso que você quer, você não vai ter. E às vezes também tem aquela questão da expectativa, mas de não... E aí chega aquela parte do valor também, né? Sim. Porque às vezes o que ele precisa vai demandar muito mais, tratamento mais longo. Exato. Então, agora, tem paciente que fala, não, doutora, olha, eu não quero passar por uma cirurgia plástica, por uma situação X ou Y, eu não posso, eu não quero. E tudo bem, a gente vai lá e vamos chegar até onde der para ir, e a gente faz. Sim. Mas a indicação, quando é cirúrgica, eu falo, é cirúrgica. Né? E com o tempo, eu acho também, né? A doutora Mariela de antes e de hoje, a gente evolui absurdamente, né? Então, a gente acaba aprendendo a lidar com essa questão do resultado também, né? No seu caso. Sim, com certeza. Com certeza. Diferente saber até onde dá para ir, né? Entender, ter essa noção. E em qual momento que você viu que o seu dia a dia de consultório, de clínica, doutora Mariela, que você falou, não, agora eu vou ter que expandir? Olha, por incrível que pareça, foi durante a pandemia. Ai, por incrível que pareça. Olha, eu um pouquinho antes, até então, não tem muito tempo, a clínica tem 4 anos e meio, né? A clínica hoje. Até então, eu tinha uma sala em uma clínica, eu tinha meu consultório e com uma secretária, né? Que hoje, inclusive, é minha gerente. E assim, eu percebi que eu gostaria de ter um pouco mais que aquilo, né? Eu queria ver as coisas crescendo mais, mas eu não imaginava isso hoje como eu tô hoje. Não era não era esse meu foco. Quando eu entrei na pandemia e que foi quando eu comecei a montar a clínica muito menor do que é hoje, né?
comprei a sala, comecei a montar uma clínica só para um consultório para mim só. E só tinha eu e a Isa, que hoje é minha gerente. No meio, quando começou a obra, entrou a pandemia. Falei, meu Deus, como vai ser isso, né? Porque eu não sei, ninguém sabia quanto tempo ia ficar fechado. E aí, Kátia, eu comecei a estudar gestão. Eu comecei a estudar marketing médico. Comecei a estudar Instagram. Comecei a me apaixonar por tudo isso. E eu descobri que eu podia e eu queria mais mesmo do que aquilo, sabe? E talvez se não fosse a pandemia, teria sido tudo muito diferente. Porque eu falo que é no momento que a gente tem uma dificuldade que a gente cria coragem para se reinventar. É né? verdade. A gente passa Mudou por uma muito, dor ali. Mudou absurdamente. E quando a gente fala de um médico crescer, expandir, é difícil. Por quê? Porque a gente está falando da parte de você expandir com outros serviços, porque você humanamente não vai conseguir expandir como médica sozinha. Sim. E aí você vai ter que valorizar o seu trabalho, Sim. a sua carreira muito mais, que é um bem disruptivo para vocês, né? Sim. E começar a crescer em relação ao serviço. Você expandiu de fato com a doutora Juliana? Foi o momento que você fez esse boom? Ou você ainda conseguiu expandir antes dessa parceria? Sim, eu comecei antes, mas a gente se tornou sócia muito, muito rápido. Você sabe que assim, você sabe muito bem que médico como gestor é um horror. A grande massa, a gente não tem preparo nenhum para isso. Sim. Eu acho que nem é muito normalmente, não são, as coisas não se casam normalmente muito, né? Sim. Então, eu mal sabia quanto eu ganhava antes disso tudo, não sabia direito dos impostos, era péssimo. Então, quando eu comecei a estudar isso tudo e comecei a gostar e entender melhor, eu precisei, claro, de ajuda, né? Eu precisava ter aquela noção geral, eu precisava ter de tudo, até para ver quem eu ia procurar, não sabia nem quem eu procuraria. Então, quando eu comecei a montar a clínica, eu procurei a Juliana, na verdade, para a gente entrar em sociedade com uma máquina, que era uma máquina de aumento de hipertrofia muscular, porque como na época ela atendia ainda gestante, né, pós-parto, ainda estava um pouquinho disso. Eu falei, de repente, na pós-parto vai ter paciente para essa demanda. E a gente conversou um pouco, a gente foi conversando e falou, não, vamos entrar em outras máquinas. E aí a gente já pensou em alugar uma sala. E alugamos uma sala, assim, eu sei que a gente foi expandindo muito rápido. Foi muito rápido. Foi tudo, a Juliana largou a obstetrícia também. E a gente começou a focar mais em mulheres. Eu parei de atender criança, que eu atendia ainda até então. E eu atendia bastante criança, parei de atender criança. Hoje em dia eu atendo só adultos, né? Mais de 18 anos. E a gente foi focando mais. É uma mudança bem grande. Muito. E mais mulheres. A gente foi pensando como atender melhor essas mulheres, qual era a demanda delas. E a demanda era enorme. E por isso talvez a gente tenha crescido tão rápido. Porque vocês entraram num mercado que ainda não tinha esse nicho. Não, e esse pensamento global, né? De entender o que estava se passando ali como um todo, para que ela realmente melhorasse da queixa dela, de um modo geral. Então, foi... Uma coisa que é legal que você está compartilhando é que, assim, o médico, naturalmente, ele se dedica muito à especialidade. Então, vocês participam de muitos congressos, de muitos eventos, enfim, da especialidade. Mas você fez o quê? Você parou, e você falou, agora eu vou estudar gestão. Por quê? Porque não tem como também você querer executar, aplicar algo que você não conhece absolutamente nada. E além de você estudar e aplicar, você continuou fazendo isso, né, doutora? Sim. Eu me achei um pouco ali também, né? Eu nunca me imaginei Mariela empreendedora, Mariela empresária, nunca, assim. Não era algo que eu sonhava em fazer. Eu queria ter uma coisa maior, um consultório um pouco maior. Mas eu realmente comecei a gostar daquilo tudo, daquele universo. Então... E essa virada-chave é importante. Porque sim, quando você começa a gostar... É lógico, você não vai gostar igual a medicina. Às vezes, né, tem essa questão de... mas eu tô abandonando. Eu tenho muito isso. Quando você cresce, dá a sensação que você tá abandonando, sabe? Mas na verdade a gente tem que entender que faz parte do trabalho ali, né? Então, hoje, né, eu comecei com uma secretária. Hoje, a Juliana, a gente tem 14 funcionárias, né? Sim. Nesse tempo. Então, a gente sabe... Então, a gente tem reuniões toda semana. Reuniões de financeiro, reunião de gestão, reunião de equipe, de subequipe, da equipe inteira. Isso faz parte do nosso trabalho. Então, a gente já encara... E hoje, na verdade, eu adoro, porque eu acho que não tem
não é tudo sempre a mesma coisa, né? E você poder falar do financeiro, falar da gestão, eu tenho um maior prazer hoje nisso. De ver as coisas acontecendo e de entender melhor sobre o seu negócio. Entender melhor o seu negócio. E sem a gente entender, não adianta. É óbvio que a gente tem pessoas ali que você vai, né, deixar aquele trabalho para cada um, né, no financeiro, da gestão, né, enfim. Mas você precisa ter um entendimento geral, senão você fica perdido. Exato. Tá? Não é você que vai executar o financeiro, não é você que vai... Mas você precisa ter uma noção, né, de como líder, primeiro, porque você é líder, e ter uma noção do que está acontecendo com a sua empresa. Né? Então, assim, desafios. Primeiro, você se enxergar como uma empresária, Sim. o que provavelmente foi uma transição também. Sim, sim. Depois, você entender que você está numa posição de liderança. Sim. Não tem escolha. Sim. Se você optou, você tá, não tem. Você tem seu consultório, você já está numa posição de liderança. Às vezes você não tem essa liderança desenvolvida, ou às vezes você já tem. Mas independente disso, que desenvolva. Né? Sim, foi o que eu fiz, né? Fui desenvolvendo. E é engraçado que assim, o meu tipo de liderança é diferente da Juliana, por exemplo, mas super dá certo a forma de pensar, mas lida um pouco diferente. E o princípio, o valor. Porque quando você faz uma sociedade, sociedades médicas normalmente não dão certo. Por quê? Por isso. Sim. Por você não alinhar exatamente o que está dentro dos seus princípios e valores. Exatamente. Isso é básico. Senão não flui. Com o tempo. Com certeza. Eu falo, normalmente é muito frequente amigos se tornarem sócios, né? Eu falo que eu e a Juliana, nós somos sócias que nos tornamos amigas. Então, deu muito mais certo. Exato. Né? É verdade. Então, a gente se aproximou por valores, por pensar objetivos parecidos e a mesma vontade. E a gente foi se nos tornando, hoje nós somos grandes amigas. Então, é algo que dá realmente muito certo. E, doutora, como empresária, até assim, para criar essa proximidade aí com outros que têm essa dificuldade ainda, né? O que é para você mais desafiador na gestão da sua clínica? Mais desafiador? Que você tem ali a parte financeira, você tem a parte do marketing, você tem a parte de pessoas, mas sempre tem uma parte que é a parte difícil, assim, que você sabe que é desafiador. Olha, apesar de eu gostar, são as pessoas, eu acho, né? Você lidar... Lá são 14 mulheres, mas já somos 16. Somos 16, né? Então, existe sem dúvidas, entender, né? Assim, você conseguir organizar essa conversa, essa dinâmica e perceber, às vezes, ruídos em comunicação, porque às vezes você tem problemas de comunicação que você precisa perceber logo para que aquilo não cause um problema. Então, a gente consegue resolver tendo essas reuniões de núcleo, né? E ter uma gestão junto com a gente, para mim, para entender. Né? Você, por exemplo, que ajuda bastante, a gente está lá muitas vezes fazendo treinamento com as meninas e consegue detectar, olha ali, ó, tem um ruído de repente ali, vamos dar uma olhada. Sim. Então, realmente, eu acho que é a parte mais desafiadora, mas também uma parte muito gostosa e interessante, né? Porque o ser humano é rico ali. E sem dúvidas, assim, para todos que eu pergunto, normalmente eles falam isso, porque assim, as outras partes são muito mais técnicas. Sim. Né? E a parte de pessoas, você envolve muito o comportamento das pessoas, até mesmo os valores, porque você precisa ter as pessoas ali alinhadas aos seus. Exatamente. E nem sempre são muitas mulheres, então vai ter dia que vai dar um probleminha, um conflito. Não tem como a gente também não querer que isso não exista. Mas apesar dessa certa dificuldade, é muito bom a gente ver as pessoas crescendo. Né? Elas tomando a gente ali como líder, mas com prazer de ver a gente, de admirar, de querer crescer junto. Isso tudo é muito gratificante também, sabe? Eu vejo, por exemplo, né, a Isa, que hoje é minha gerente, é uma menina de 27 anos, começou com 19 anos, que foi crescendo. E assim como todas que estão lá dentro... É uma grande parceira. Você vê que assim, ela tá ali realmente como uma parceira sua. Exatamente. Né? E assim como as meninas todas que estão lá. Você vê elas crescendo e felizes e muitas vezes buscando novos treinamentos, pedindo, doutora, eu quero saber mais isso. E a gente vai tentar fazer com prazer. Vamos tentar treinar mais isso para ela. Então, isso é muito legal. E olha só, você e a doutora Juliana, 14, né? Aí o pessoal vai falar assim,
porque eu já tô acostumada, né? Nossa, mas 14 pra quê? Nossa, né? às vezes falta. É uma secretária para cada um e tá lindo. Não. E isso é um ponto também que eu acho muito legal você compartilhar, doutora, porque muitos profissionais não crescem porque, primeiro, não quer dedicar tempo, seja para estudar ou para parar e fazer reunião com a equipe. Uhum. E segundo, porque não querem investir em pessoas. E eu super entendo, porque eu já fui essa. Tá? Eu já fui essa. Eu lembro que quando eu trabalhava nessa clínica, eu tinha meu consultório, tinha secretárias para todo mundo ali. E eu pensava, falei, será que vale a pena eu ter uma secretária para mim? Gente, eu levei 15 anos para resolver isso. Pelo amor de Deus, né? Então, sim. Na verdade, quando você começa a perceber que o custo é quase insignificante do que aquilo pode te gerar. Uhum. Você precisa delegar para você crescer. Não tem como. Não tem como. E a gente precisa dessas funcionárias mesmo porque a gente tem um atendimento de excelência. A nosso objetivo é sempre o atendimento de excelência e para isso você precisa de serviço, de pessoas ali capacitadas. Né? Então, a gente tem um financeiro dentro da empresa hoje. Né? Então, a gente tem... E é segmentado. É legal falar. É segmentado, tem sim. lá comercial, negociação, tem a recepção, Exato. tem a gerente, tem o financeiro, tem esteticista. Sim, então, tem as entender enfermeiras. que, assim, não tem como. Não, porque cada um tem a sua capacidade, né? Então, é segmentado e por isso funciona. Então, esses subnúcleos se conversam, cada uma na sua competência e as coisas acontecem. Sim, e aí eu acho que fica aí o exemplo no sentido de tem sim, não só que dedicar tempo, mas investir em pessoas. Às vezes não quer pagar o mínimo do mínimo. Não, e aí você já começa errado, já começa com uma desvalorização. A pessoa não vai nem querer, não tá nem feliz trabalhando ali. Que é o mais comum, para falar a verdade. E as pacientes entram na clínica e é muito interessante falar assim, nossa, aqui tem uma energia tão boa. Porque as pessoas que estão lá, elas estão felizes em trabalhar lá. Elas realmente estão, elas veem como uma oportunidade. Não só porque elas ganham bem, porque a gente faz questão que elas ganhem bem e quanto mais a gente ganha, elas também devem ganhar, porque elas fazem parte dessa conquista. Né? Mas, assim, da relação entre elas, de fazer sempre questão de que elas estejam bem umas com as outras, porque se trabalhar num ambiente que você tem pessoas que você não gosta, o ambiente é pesado, de concorrência demais, não dá certo. Sim. Então, Mas o ambiente, ele está muito relacionado a vocês. Eu acredito que sim, de como a gente se porta, de como a gente acredita. De quem vocês são. Sim. Né? Sim. Porque o comportamento de vocês, quem vocês são, reflete nas pessoas que estão ali trabalhando. Até a forma de liderança, né? Porque a gente está aqui, mas a gerente tem uma certa liderança e acaba que olha pra gente. Não dá pra ser diferente, né? Você tem uma liderança do tipo que você tá ali estimulando, chama pra falar alguma coisa que deu errado ali só com a pessoa, a forma de você falar. Porque tem formas de falar e formas de falar. Então, essa gerente não tem como ter uma atitude diferente. Ela vai ter que ter uma atitude parecida, senão não vai dar certo. Então, acho que tem que ter a mesma energia, tudo. Energia, sinergia. Sim. E hoje, eu falo muito para os dermatos que, assim, eu vejo como uma excelente área para você prosperar. Porque você tem aí outros serviços a agregar, né? Sim. E que você, sim, pode mostrar grande valor para o paciente. Mas como você vê, doutora, essa questão da dermato, do desafio de empreender? Por exemplo, o que você indicaria para uma colega sua dermato para ela prosperar nessa especialidade, principalmente estética? Bom, antes de tudo, tem uma secretária dela. Que eu vejo, às vezes, não tendo. É uma coisa muito maluca isso. Entender do seu negócio, entender quanto ela ganha. Porque isso, o que eu vejo muitas vezes é não saber nem precificar, por exemplo. A pessoa acha que está ganhando bem, ela está quase pagando para trabalhar. Não, na maioria das vezes. Isso acontece muito, elas não entendem, né? Assim, nossa, mas por que você cobra isso? Eu preciso pegar esse vídeo depois e levar. Né? Não, porque daí me ajuda, entendeu? Não sabem, elas não sabem precificar e não tem a mínima ideia. Acha que estão ganhando tem um super lucro e não tem lucro nenhum ali. E ela está se expondo, né? Porque ela está fazendo um procedimento, muitas vezes invasivo, e ela ela não vai conseguir crescer porque ela não vai ter sobra para crescer. Então, esse entendimento precisa acontecer em algum momento. Busque uma ajuda para esse entendimento. Claro, uma ajuda lógico. da gestão, para entender. Ela precisa entender o que é o negócio. Porque eu demorei muito para procurar por isso. Então, o que eu falo, já que tem tanto imediatismo hoje, procure antes. Porque faz toda a diferença. Você consegue... Você fala, nossa, então é isso?
você vai conseguir andar. Sim. E a parte que você falou do secretário é muito importante, porque, assim, de novo, é um investimento que, assim, não é você que vai executar. A maioria Não. das questões é a sua equipe. Você Sim. consegue fazer com que a sua equipe te ajude Sim. e você faça o seu trabalho, mas não tem como você contar com a secretária que está na clínica, que você está alugando sala, esquece. Sim, exato. Isso te breca a crescer, né? Sim, ter profissionais competentes, procurar alguém competente, pagar por isso, porque vai valer a pena. É um investimento, não é um gasto. Você ter bons profissionais Exato. é um investimento para o crescimento da sua clínica. E eu ouvi de um médico, até queria compartilhar com você, porque você, querendo ou não, tá numa outra fase de carreira. Eu ouvi de um médico falando o seguinte, ele falou, Kátia, no momento que eu tive que parar para fazer reunião com a minha secretária para olhar o WhatsApp dela, foi como eu estivesse dando um passo para trás, porque eu queria estar no centro cirúrgico e eu não queria estar com ela. Mas ele falou, mas aí eu comecei a entender que não tinha como. E aí eu comecei a entender que aquilo ali, apesar de ser uma coisa que para mim foi muito difícil, me trouxe resultado. Com certeza. Então, a sua dedicação de tempo hoje, seja para qualquer aspecto, até mesmo para você gravar vídeo, fazer live, ficar com a sua equipe, olhar o seu financeiro, é um tempo que você vê que tem um valor muito grande. O que você acha legal compartilhar também com seus colegas? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande em relação à gestão de tempo. Olha, eu tenho um dia na semana que eu praticamente faço para reuniões de modo geral, resolução de financeiro, resolução de problemas internos. Então, nesse dia, eu não atendo o paciente. Então, eu tenho um dia inteiro para isso. Então, e para mim, faz muita diferença. Isso é a resolução do que eu vou gravar, às vezes, durante a semana. Que, assim, por exemplo, stories eu tenho que gravar todo dia. Então, às vezes, entre um paciente e outro, às vezes eu gravo alguma coisa. No final do dia, eu gravo, na hora do almoço, eu gravo alguma coisa. Isso faz parte do meu trabalho. O Instagram é meu trabalho também. Então, isso tem que estar ali também planejado dentro do... Não tem jeito, faz parte, é trabalho. E uma vez por semana, eu tenho uma massa dessas reuniões, entender o que está acontecendo. Porque senão, você se perde. Você perde o domínio do seu negócio, né? Exatamente. Então, para mim, são as terças-feiras. Às vezes eu tenho reunião de subgrupos, eu tenho reunião de financeiros, às vezes eu tenho reunião de gestão. Então, pegar vídeos atrasados, às vezes eu vou gravando nesse dia. Então, é um dia de resolução de problemas internos. E você consegue conciliar bem hoje o seu tempo empresarial e pessoal? Porque é um desafio para todo ser humano, né? Para mulher, então, é mais ainda. Porque a demanda nossa é gigantesca, né, Kátia? É gigantesca. Porque eu tenho 2 filhos, sou casada, tenho a minha casa. Então, sempre falta alguma coisa. A gente está sempre com a sensação de que a gente está com alguma coisa em falta. E tá mesmo. Porque essa coisa do equilíbrio perfeito, não tem. Algum pratinho vai estar caindo mais naquele momento. Então, às vezes... Tá tudo andando muito bem, eu escuto os meus filhos. Poxa, mãe, você tá trabalhando demais. Poxa, mãe, sai do Instagram. Poxa, mãe, de novo, outro congresso, mãe. Né? Então, algum momento... Aí, às vezes, eu tô ali mais com eles. Olha, tem uma reunião atrasada, eu preciso resolver. Nossa, faz tanto tempo que eu não gravo tal coisa pro Instagram. Preciso até... Enfim. Então, a gente vai equilibrando. Não é tão fácil você equilibrar tudo bonitinho. E não é legal também a gente falar que dá para equilibrar tudo, porque não é real. Não, né? não é. Não é real. Treinar, eu treino. Então, a gente tenta fazer tudo que a gente pode. Então, mas não adianta. Eu acho que é uma utopia achar que a gente vai falar, nossa, tá tudo lindinho, sou ótimo, tô perfeita como mãe, perfeita como empresária, perfeita como dermato, perfeita como... Não vai. Então, você vai, olha, aqui tô perdendo pra esse lado. Então, bora dar uma compensada na semana que vem, no mês que vem. Enfim, você tem que ir rebolando, é jogo de cintura. Sim. Porque pra mulher, principalmente, é cruel. É cruel. Então, a gente tem que aprender... A gente vai se cobrar, tá? Mas a gente tem que aprender a não se cobrar tanto. Porque senão a gente vai ficar sempre com a sensação de frustração, de que a gente não é boa o suficiente em alguma coisa. É verdade. E a gente tem nossas limitações, né? Somos humanos. Humanos, mas é verdade, assim... isso também gera uma proximidade da gente, até como empresária, para falar para as outras mulheres, né? Fica tranquila, você não vai mesmo conseguir. Sim. Por isso que, de novo, a gente tem que ter pessoas
para nos ajudar. Ah, com certeza. Senão seria impossível. Gente. Impossível. E aí não tem que ter brecar investimento nisso, porque senão não vai... E a história, quanto mais gente competente, menos vai sobrar ali para você. Exato. Então, é também qualidade de vida. Você investir em pessoas competentes. Exato. Né? E hoje, a doutora Mariela, dermato, também tem projetos empresariais para não só para o paciente, mas para colegas. Sim. Isso é uma coisa que você tem vontade? Tenho. São coisas ainda em construção, mas tenho. Então, a gente está organizando ainda workshop para colegas. Essa parte também da parte de gestão, de poder ajudar colegas nessa parte. Então, a gente tem muitas ideias. Sim. Muitas ideias. Então, estamos ainda organizando, porque tem que ter tempo para isso também. Exato. Né? Então mas muito legal. Queremos, muito legal. Então, a ideia é progredir nesse sentido. Sim. Nesse sentido, até porque a gente tem uma capacidade máxima de atender paciente. Então, eu tenho minhas horas de paciente, já fico até tarde. Então, já tenho. Então, pensar em outras formas, muitas vezes até que andem sozinhas, sem necessariamente estar comigo, é uma forma ali... Porque é muito legal no sentido de que você sabe que você já trilhou esse caminho. Sim. E está trilhando, né, da carreira. Mas você tem como auxiliar muitos profissionais... Sim. Por essa transição de carreira, né? Pelo tempo. E isso é muito legal. Porque, às vezes, eu que trabalho com isso diretamente, eu vejo que o que eles gostam muito dos exemplos. Sim. Mas você conhece uma profissional dermato que conseguiu isso que você está me indicando? Conheço, com certeza. Mas é legal, né? Você conseguir agregar também, que é uma outra forma de ajudar pessoas, né? Eu gostaria muito que... Se eu tivesse tido esse exemplo anos atrás, teria sido bem diferente, né? Sim, Então, mas eu acho que tudo tem o seu momento. Sim, né? mas eu digo... se há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, desde que eu saí da faculdade, eu falei, olha, ainda vai por esse caminho, vai ser mais fácil. Você não consegue bater tanto a cabeça, né? Quebrar tanto a cabeça e ter que resolver o que vai fazer. Pra você ter um caminho já aberto, é mais fácil. Um exemplo a seguir dessa forma. Então, eu não conseguia... Na verdade, nem percebia essa possibilidade. Então, você... Pelo menos entender que existe essa possibilidade do entendimento maior da sua empresa. Você pode crescer. Se você quiser, que tem gente que não quer, na verdade. Não é todo mundo que vai querer. Não é para todo mundo. Não é. Tem gente que quer trabalhar para alguém, quer ter lá... Fala, fecha lá a casinha lá, 5, 6 horas da tarde, acabou. Na sexta-feira volta na segunda, não quer problema. É que mas assim, tá tudo cada bem. vez mais esse caminho gera uma desvalorização do profissional. Sim. E aí lógico também, acho que tá tudo bem. Às vezes você quer focar na parte de hospital e tudo mais. E às vezes é falta do contato, né? Porque eu achava que eu não era essa. E eu sou. Eu falava, acho que eu não quero isso pra mim, mas eu nunca tinha tido contato com isso. E eu super me achei ali. Conforme você busca qualidade de vida, valorização do seu trabalho. Com certeza. Aí você meio que busca esse caminho. Descoberta de novas capacidades, que é algo muito gratificante também, que você é boa em outras coisas, que você nem sabia que você era. Que daí você vai agregar mais ainda. Claro. E isso não adianta, doutora. Isso nunca vai ser de imediato. Não. Isso realmente é uma construção. Sim, né? com certeza. De carreira. Igual você construiu a sua carreira, no meu caso, o que a gente vivenciou lá atrás é totalmente o que a gente vivencia hoje. Né? Isso aí não tem o que falar. Agora, tem uma parte aqui que você faz uma perguntinha para mim. Meu Deus. Ai, meu Deus mesmo. Ai, meu Deus. Uma perguntinha para você. O que você quiser. Qualquer coisa. Ai, mas cara. É lógico que você vai pegar leve. Né? Lógico que você vai pegar leve. Eu tenho uma perguntinha para você que eu acabei de lembrar, de curiosidade, mas eu vou esperar você fazer. Acabei de lembrar, eu tinha esquecido. Deixa eu pensar. O que eu quero saber? O quê? Não capricha tanto, não. Qualquer coisa. Não capricha tanto, não, é ótimo. Na verdade, é legal que, assim, hoje eu conheci um pouquinho mais, né, da doutora. Sim. Tem algumas coisas empresariais que eu já sabia. Mas, assim, é muito legal, né? Quando a gente
começa a se conectar com a pessoa e saber também. Vou te perguntar. Você se conectou comigo até numa fase mais difícil até da minha vida, né, doutora? Sim. E no final das contas, assim, eu falo que as pessoas aparecem no caminho da gente na hora que tem que ser mesmo. Então me conta, Kátia, Meu me Deus. conta aqui, o que te fez trabalhar com médicos? Que você olha para eles assim, por que você quis trabalhar com médicos para se tornarem empresários, empreendedores? O que te levou a isso? Tá, vou te contar. Foi como que eu vou explicar? A minha vida levou a isso. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E eu sempre trabalhei na área da saúde. Com 13 anos, eu trabalhei num consultório como secretária. Sim. Né? E aí, quando eu comecei a trabalhar nesse consultório, aí fui fazer enfermagem, porque eu fui voluntária do Hospital Vicentina Aranha. Então, eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Isso era uma coisa desde novinha. Eu cuidava da minha avó. E aí, eu me conectei muito com esse cuidado de idoso. Fui para o Vicentina Aranha para virar voluntária. Fiquei lá até fechar, colocar todos os velhinhos no ônibus e tal. E aí, lá, eu falei, nossa, adoro a área da saúde, vou para enfermagem. Então, saí do consultório, já fiz enfermagem. Eu não sabia que você era enfermeira. Fiz enfermagem, entrei numa clínica. Assim, eu sempre trabalhei muito tempo nas clínicas, né? Então, eu saí desse que eu era secretária, depois eu já entrei numa clínica na enfermagem. E apaixonada, assim, pela parte assistencial. Eu entrei nessa clínica, era uma clínica grande, que tinha mais de 20 médicos atendendo e tal. E a dona era esposa de um médico. Ela falou para mim, Kátia, você vai atender pacientes pós-cirúrgicos e você me ajuda com a equipe, contratar, tal, porque ela viu uma habilidade inata minha. E aí eu, sim, amei. Só que aí que tá, eu comecei a fazer isso, ela me colocou como gerente e eu me apaixonei em lidar com as pessoas, inclusive com os médicos. Por quê? Porque daí os médicos começaram a me chamar para abrir as clínicas deles. Então, eu trabalhava como gerente e comecei a abrir... Nossa, aqui em São José, eu já abri clínica de tanto médico que, meu Deus. Comecei a ajudar a abrir clínica, fazer aquela parte da obra, CNPJ. Eu ia entrar na minha faculdade mesmo de enfermagem, porque eu tinha feito técnico. Eu fui para administração. E aí eu falei, não, eu adoro a área da saúde, mas eu quero ter uma empresa para ajudar médicos. Então, eu me programei. Aí, o que eu pensei? Eu vou fazer administração, eu quero fazer faculdade pós no Einstein, eu quero fazer na GV para ver a diferença, e eu quero fazer só em instituições muito boas, para eu poder falar, ó, agora... Mas eu com o tempo, nem precisei muito no sentido de currículo, porque todo mundo me conhecia, me indicava. Então, com 22 anos, eu já sabia que eu queria a minha empresa. Eu já sabia que eu queria ajudar médico. E eu já tinha muitos médicos conhecidos que eu ajudei a montar, fazer obra de várias clínicas. E aí comecei a gerenciar, abrir minha empresa. Então, foi meio que o caminho me levou. Só que eu sempre fui muito, muito assim, trabalhei muito na parte de pessoas. Então, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu me identifiquei nessa área, fui estudar saúde mental também lá no Einstein. Comecei a trabalhar com a parte comportamental, porque eu uso isso até com o médico. Eu conheço hoje o médico, eu sei no que ele é bom e o que ele tem dificuldade. Eu sei quando ele tem dificuldade na liderança e quando ele é muito bom no financeiro. Sim. Então, eu trabalho tanto a parte comportamental quanto... Então, eu fui migrando também, assim, nichando a gestão, sabe? Sim. Então, foi assim, natural, sempre na área da saúde, mas eu me apaixonei por essa outra. E o mais legal de tudo é que eu tenho até hoje médicos de quando eu tinha 20 anos, que são meus parceiros ou que são meus clientes. A gente tem um relacionamento maravilhoso. E isso, para mim, não tem preço, porque é igual você com seus pacientes. Você deve ter pacientes de, sei lá, 20, 30 anos. Sim. No meu caso, é de 20 anos. Sim. E para mim, isso não... Nossa, é muito gratificante. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Apaixonada. E é um mercado gigante, porque os médicos precisam muito de você. Sim, é um mercado muito bom. É um mercado que você consegue dar resultado fácil pelo nível de conhecimento que é baixo ainda, de gestão, né? Sim. Então, eu falo pro médico, não é difícil conseguir resultado. Tudo vai depender
sua execução, de você querer, de você ter uma equipe boa. Mas não é difícil, doutora. O difícil é você ser disruptivo no sentido de não tenho habilidade para gravar um vídeo ou não tenho habilidade para me comunicar. Vou ter que desenvolver essa habilidade. Sim. Senão eu perco o mercado. Você deu exemplos aí. Então, por isso que a parte comportamental eu me apaixonei por ela. Porque daí eu tento mostrar que, assim, puxa, se você não mudar essa parte, infelizmente, você não vai evoluir. Então, tem essa pegada. Então, contei muito, né? Mas foi isso. Muito bom. Muito bom. O médico entrou naturalmente na minha vida, não foi nem proposital. E é legal quando a gente tem uma visão do que a gente quer e a gente vai atrás, né? E é maravilhoso trabalhar com o que a gente gosta, que a gente ama, né? É maravilhoso. É um presente. É um propósito de vida, é um né? presente. A gente não se esforça tanto. Sim, né? sim, então, com certeza. Não é doloroso. E para mim, assim, é maravilhoso também poder trabalhar com as pessoas que eu trabalho, que nem poder fazer isso, me relacionar com vocês, estar com vocês, no sentido de agregar de alguma forma, não só eu e você, mas para outras pessoas. Sim. Então, é um projeto que leva o outro e que eu só vejo coisas boas. Sim. Sabe? Então, ai. Então, tá bom. Vamos lá, doutora. Eu queria que antes da gente terminar... Que horas são, aliás? Porque assunto não vai faltar. Nossa, eu vou ter que ir. É. Eu tinha 7h30. Nossa, tô perdendo tempo aqui, gente. Vamos correr. Nossa, eu tenho encontro 7h30. 4 palavrinhas que eu vou te falar e você vai me responder com uma frase ou com uma palavra, tá bom? Família. Prioridade. Paciente. Paciente. O que faz o cerne dos meus objetivos acho que é isso. Meu objetivo, minha preocupação, minha profissão. Acho que é isso. Sim. Dermato. Um caso de amor. E empreendedorismo. Empreendedorismo foi uma descoberta. Ai, que legal. Doutora, muito obrigada. Foi muito especial, viu? Kátia, Prazer adorei. foi todo meu. Foi muito bom. E eu tenho certeza. Nem viu o tempo passar? Nem viu o tempo passar. E eu tenho certeza que vai contribuir para muitas pessoas e que a gente faça muitos outros. Que bom. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Até. Tchau, tchau.